Um smartphone parece apenas uma tela fina na sua mão. Limpo, leve, elegante, quase imaterial. Mas isso é uma ilusão. Por trás do vidro brilhante, existe uma pequena mina global compactada em poucos centímetros. Ouro nos contatos elétricos, cobre nas conexões, lítio e cobalto na bateria, tântalo em capacitores, tungstênio no sistema de vibração, terras raras nos alto-falantes, nos ímãs e em vários componentes invisíveis. O celular parece digital, mas ele só existe porque foi arrancado da Terra. E aqui começa o problema. A gente chama tudo isso de tecnologia digital, como se a internet, os aplicativos, a nuvem e a inteligência artificial fossem coisas leves, limpas, sem peso físico. Só que o mundo digital tem corpo. Ele depende de minas, refinarias, navios, fábricas, energia, água e cadeias globais de suprimento. O seu celular não é apenas um aparelho, ele é geologia transformada em comunicação. Agora vem a parte que quase ninguém pensa. Esses metais aparecem em quantidades minúsculas dentro de cada aparelho. O ouro em um celular, por exemplo, não está ali como uma barra brilhando. Ele está em camadas finas, contatos e circuitos. Parece pouco, mas quando você multiplica isso por bilhões de smartphones, notebooks, tablets, fones, carros elétricos, baterias, data centers, painéis solares e turbinas eólicas, a conta muda de escala. O que parecia uma gota vira um oceano de demanda. A Agência Internacional de Energia mostrou que a demanda por minerais críticos continua crescendo com força. Em 2024, a demanda por lítio subiu quase 30%. Enquanto níquel, cobalto, grafite e terras raras cresceram entre 6% e 8%, impulsionados principalmente por carros elétricos, baterias, energias renováveis e redes elétricas. Ou seja, o seu smartphone não está competindo só com outro smartphone, ele está competindo com a transição energética inteira. E é aqui que o termo ouro digital começa a fazer sentido. Não porque todos esses materiais sejam literalmente ouro, mas porque eles se tornaram a base invisível do poder moderno. Séculos atrás, impérios disputavam rotas de especiarias, prata, ouro e petróleo. Hoje a disputa também passa por lítio, cobalto, níquel, cobre, grafite e terras raras. Quem controla esses materiais controla uma parte da tecnologia, da energia, da defesa, da indústria e da economia do futuro. Mas existe uma confusão importante. O problema não é simplesmente esses metais vão acabar amanhã. Essa frase é simplista demais. O problema real é mais perigoso. Muitos desses materiais ainda existem, mas podem se tornar cada vez mais difíceis de acessar, mais caros de extrair, mais concentrados em poucos países e mais disputados geopoliticamente. Em tecnologia, não precisa o recurso desaparecer para virar crise. Basta ele ficar escasso, caro ou preso em uma cadeia de suprimento frágil. Pensa em um smartphone como um corpo humano. A tela é o rosto, a bateria é o coração, os circuitos são o sistema nervoso, os sensores são os sentidos. Agora imagine que uma peça minúscula desse corpo depende de um metal produzido em poucos lugares do mundo. Se essa cadeia falha, o produto inteiro sofre. Um celular pode depender de gramas ou miligramas de materiais específicos, mas sem eles, a máquina simplesmente não funciona do mesmo jeito. E o mais absurdo é que nós tratamos esses materiais como descartáveis. A cada poucos anos, milhões de pessoas trocam de celular, não porque o aparelho morreu completamente, mas porque a bateria cansou, a tela quebrou, a câmera ficou ultrapassada ou o sistema parou de receber atualização. O resultado é uma montanha de lixo eletrônico crescendo mais rápido do que a nossa capacidade de reciclar. O Global E-Waste Monitor 2024 estimou que o mundo gerou 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico em 2022, e esse volume pode chegar a 82 milhões de toneladas em 2030. Agora, olha a ironia, dentro desse lixo existem metais valiosos: ouro, cobre, prata, paládio, terras raras e vários outros materiais que precisaram ser minerados, refinados, transportados e transformados em tecnologia. Mas grande parte disso não volta para a cadeia produtiva. Segundo o mesmo relatório, apenas cerca de 1% da demanda por terras raras é atendida pela reciclagem de lixo eletrônico. É como se a humanidade tivesse aprendido a abrir minas em montanhas, mas ainda não tivesse aprendido direito a abrir minas nas próprias gavetas. Porque sim, talvez exista uma mina escondida na sua casa. Celulares antigos guardados em caixas, cabos esquecidos, fones quebrados, notebooks parados, tablets que ninguém usa. Cada um parece lixo, mas somados, eles viram uma reserva urbana de materiais críticos. O nome disso é mineração urbana. Recuperar metais de produtos que já foram fabricados, em vez de extrair tudo de novo do planeta. Só que reciclar tecnologia não é tão simples quanto parece. Um smartphone é feito para ser compacto, resistente e bonito, não necessariamente fácil de desmontar. Muitos componentes são colados, prensados, miniaturizados e misturados em camadas complexas.
Recuperar metais raros exige processos caros, tecnologia especializada e logística eficiente. Por isso, muita coisa acaba em gavetas, aterros, reciclagem informal ou exportações problemáticas. E aqui está a virada. O futuro da tecnologia talvez não dependa apenas de chips mais rápidos ou telas melhores. Talvez dependa de uma pergunta menos glamourosa, mas muito mais urgente. Como criar aparelhos que possam ser reparados, desmontados e reciclados sem destruir o valor dos materiais dentro deles. O próximo grande avanço não precisa ser só um celular dobrável ou uma câmera com mais megapixels. Pode ser um design que permita recuperar quase tudo quando o aparelho morrer, porque o modelo atual tem uma contradição gigante. A gente está tentando construir um futuro mais elétrico, mais conectado e mais limpo, usando materiais que exigem mineração pesada, cadeias frágeis e descarte mal resolvido. Carros elétricos, baterias e energia limpa são importantes, mas todos eles aumentam a pressão sobre minerais críticos. O digital não elimina o mundo físico, ele aumenta a dependência de materiais físicos altamente específicos. E isso muda a forma como você olha para o seu smartphone. Ele não é só um objeto de consumo, ele é uma concentração de decisões globais. Existe um pedaço de geologia ali dentro, um pedaço de economia, um pedaço de política internacional, um pedaço de impacto ambiental e, claro, um pedaço de genialidade humana também. Porque transformar metais raros em uma máquina capaz de filmar, navegar, calcular, traduzir, pagar e conectar pessoas é uma das maiores obras de engenharia da nossa época. Mas genialidade sem responsabilidade vira desperdício sofisticado. Não faz sentido tratar materiais raros como se fossem descartáveis. Não faz sentido trocar tecnologia como quem troca copo plástico. Não faz sentido chamar algo de smart se todo o sistema ao redor dele ainda funciona de forma burra. No fim, o ouro digital não está apenas nas minas. Ele está nos aparelhos esquecidos, nas placas antigas, nas baterias descartadas, nos eletrônicos que a gente parou de enxergar como valor. E talvez a pergunta mais importante não seja se os metais raros vão acabar nos próximos anos. A pergunta é, por quanto tempo a humanidade vai continuar jogando fora justamente os materiais que sustentam o próprio futuro?